Muito boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, colaboradores, amigos e telespectadores. Todas as quintas-feiras, aqui na minha, na sua, na nossa FM, Rádio TV Web, nós temos essa programação para você. Agora acho que vai chegar o áudio lá, né? Então, todas as quintas-feiras, a influencer Noemi Coelho apresenta e produz Ética do Amanhã. Para vocês que estão sintonizados na minha, na sua, na nossa FM, vamos dar boa noite a ela. Noemi Coelho, direto do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Dedé. Boa noite, doutor Estela. Boa noite, você, internauta querido, nosso ouvinte da nossa FM, Rádio TV Web. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está conosco, nossa audiência. É um prazer enorme estar aqui. Que bom a você que vai vir depois, estiver vendo no futuro, mais tarde. Seja muito bem-vindo. Nosso programa hoje vai ser um programa maravilhoso. Temos a honra de estar aqui com a doutora Estela Carletti, que vai conversar conosco sobre ética na saúde. Doutora Estela, ela tem um currículo tão grande que a gente fala do currículo da doutora Estela por quantidade, assim, MBA. Quantos MBAs? Alguma coisa em torno de 6, se não me engano, né? Gestão de Oi? Alô? Oi? Tá tudo bem aqui, pode continuar. Pode continuar. Abre seu microfone, que fechou. Isso acontece. Eu volto. Então, gestão de clínicas, casas de saúde, empresas de saúde, várias, né? Casa de Saúde de São José, Casa de Saúde de São Vicente da Gávea, agora Instituto Fernando de Figueira, na Fiocruz. Então, assim, é fila, né? É fila de coisas, né? Administração das empresas. Como é o nome daquele hospital lá em Laranjeiras, prima? Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Pois é, Instituto Nacional de Cardiologia, assim, é tudo nesse nível de importância, né? É um currículo extenso, é uma pessoa que faz uma quantidade enorme de coisas em todas as áreas da saúde, né? Em todas as áreas da saúde, já atuou junto ao INSS, já atuou junto a empresas privadas, já atendeu uma quantidade imensa de clientes, já salvou um monte de vidas, inclusive do próprio padrasto, pelo menos umas 3 vezes, salvou a vida do tio Carlos pelo menos umas 3 vezes, então assim, e de outras pessoas da família também, né? Mas salvou a vida do próprio pai umas 3 vezes, então é uma pessoa que tem uma experiência de saúde, na saúde, na medicina, uma experiência enorme, né? Eu tenho um respeito enorme por essa pessoa, pelo trabalho que ela faz, pelo trabalho que ela desenvolve, e quantas vezes eu ouvi ela chegar em casa relatando o dia de trabalho e as peripécias, né? As incríveis peripécias que ela teve que fazer para resolver problemas. Gente, problemas na saúde brasileira. Imagina o que a pessoa não tem que fazer para resolver, né? Então, e quantas vezes a doutora Estela chegou em casa relatando as peripécias, né, incríveis que ela fez para resolver problemas, para salvar vidas. Então, não tem ninguém mais gabaritado, com mais condição de falar sobre ética na saúde do que essa pessoa que já salvou tantas vidas, já resolveu tanto problema, né, e já geriu tantas instituições, fazendo com que essas instituições fossem capazes de prestar um bom serviço para todos os pacientes e todos os médicos que trabalhavam nessas instituições, que é uma outra coisa complicada, né? Médicos, colegas de profissão,
Outra. A gente vai falar sobre isso na ética em saúde, a relação entre profissionais, é um dos pontos que a gente vai falar. Né? Também. Porque, na verdade, meu primeiro pensamento em termos de ética na saúde é aquela coisa, é meu primeiro pensamento. Você vai desenvolver depois, mas meu primeiro pensamento na ética da saúde é sempre aquele pensamento de paciente, né? Meu Deus do céu, será que o doutor vai me contar realmente tudo que eu tenho? Esse pensamento do paciente. Eu chego, né, como paciente, será que o doutor vai me dizer o que eu tenho, o que eu preciso ouvir? É a velha história, né, de será que eu vou saber tudo que eu tenho que saber? Mas esse é um medo. Isso não é uma questão ética, isso é uma questão do medo do paciente, né? Então, doutora... Mas também passa pela ética, né? Também passa por princípios éticos. Mas vamos lá, vamos falar um pouco, e achei ótimo você começar com essa sua dúvida, esse start. Mas, prezado internauta, agora, do momento atual e do futuro, né? Prazer e obrigada por nos ouvir, participar desse bate-papo, que eu acho que isso vai ser um bate-papo. A proposta, pelo menos para mim, seria essa, não uma aula, uma apresentação. Vamos tirar o exagero das palavras da Noemi. Eu não sou tudo isso, não sou. Não sou tudo isso, sinceramente. Eu faço realmente muita coisa, mas a Noemi, por acaso, é minha prima, então tenho o desconto aí, né, de tudo que acontece. De fato, eu me sinto uma pessoa multitarefa, tenho uma curiosidade inata e eu tenho prazer em estudar, eu estudo todos os dias da minha vida. Nem as coisas inusitadas que você faz, esses campos inusitados da medicina que você descobre, vai e faz coisa que nenhuma outra pessoa faz, só você. Eu deixei isso de lado, omiti essas coisas. Tem isso. Eu sou uma apaixonada por tecnologia e tenho muito cuidado e muito respeito, né, no que eu leio, muita crítica por conta de questões éticas e questões ainda relacionadas à segurança, que também perpassam pela ética. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, quase sempre, quando a gente fala de ética na saúde, você começa alguns dilemas, são clássicos, e isso, será que eu estou tendo toda a informação necessária como paciente? Será que eu tenho toda a informação dos tratamentos que eu poderia ter? Né? Será que isso está na mão do médico? Ele ainda é um Deus, como era antigamente? E não. Não, isso hoje eu vou até falar sobre os princípios da ética em saúde, esse é um dos princípios. A gente não pode tratar dessa forma. Hoje, não só por uma questão de informação, mas por uma questão mesmo de transparência e de princípios éticos da relação médico-paciente, o médico ele é obrigado a dar todas as informações para o paciente, desde que ele tenha condições de receber essas informações. Obviamente, você não vai passar informações para um paciente demenciado, isso não faz nenhum sentido. E as informações, muito importantes, elas têm que ser passadas e transmitidas de forma bem clara, num diálogo que seja compreensível. Até a gente sabe que algumas cenas de filme são assim, o médico vai falando, e a pessoa fica com aquela cara de paisagem, você entendeu? Aham, entendi. E não entendeu nada. Então, existe até alguns treinamentos para você passar notícias ruins, tratamentos difíceis, questões relacionadas a riscos e benefícios, né, fazer com que o paciente responda o que eu expliquei, me responda com as suas palavras, para ter certeza de que isso foi compreendido. Mas isso é um pedacinho, isso é uma coisa bem pequena da ética em saúde. E veja bem, Noemi, a gente está falando de ética em saúde, não é ética médica, né? Eu não vou fechar no Código de Ética Médica, nas questões relacionadas ao ato médico. A
gente vai falar um pouco mais hoje, já que você me deu essa oportunidade, então vamos conversar um pouquinho da forma mais abrangente do tema, né? Então, assim, a ética, ela, obviamente, ela... Oi, fala. Desculpa. Vou aproveitar e vou aproveitar e ler aqui o Osmar Casagrande, está dando parabéns. Lembra do Osmar Casagrande? Parabéns, Noemi, grato por nos trazer assuntos de tal relevância, bem como representantes tão importantes. Então, aí, Obrigada, muito obrigada. Nossa audiência. Bom, vou falar um pouco para dar alguns créditos, porque que eu tenho um certo conhecimento. Eu sou médica de formação, eu sou clínica, sou cardiologista, fiz 2 especializações, depois me dediquei muito e trabalhei em terapia intensiva, que já começou a lampejar algumas questões de limite do tratamento, aonde você é iatrogênico. Iatrogenia é uma palavra dentro da medicina que significa usar a medicina para fazer para não trazer todo o benefício para o paciente. Então, até onde você vai é invasivo, até onde você estende a vida sem qualidade, sem perspectiva, não é só porque segue uma diretriz, segue uma norma. Nessa época do CTI, eu me deparava muito com essas questões, porque eu via assim, os malefícios que a gente fazia em nome da boa prática. E não era boa prática, na verdade. Hoje, 30 anos depois, a gente consegue entender com uma outra dimensão que seguir à risca todos os procedimentos médicos não é a melhor prática, de forma nenhuma. Mas a maturidade e a experiência e o estudo e a vontade de se aprofundar nos temas vai trazendo, obviamente, outras dimensões do assunto. Então, depois eu acabei... fiquei trabalhando muito tempo, a Noemi até falou, foi no Instituto Nacional de Cardiologia, foi onde eu fez uma carreira muito grande na prática da terapia intensiva. E aí fiz uma outra especialidade, geriatria, porque no meu consultório eu via que eu tinha muitos pacientes octogenários, nonagenários e centenários. Eu tive vários pacientes centenários, bem, e me perguntava, será que eu estou fazendo certo, fazendo uma adaptação da clínica para esses velhinhos? Aí eu fui fazer geriatria. Nesse meio tempo, eu acabei, por uma questão pessoal, entrando na área da gestão. Eu era muito intensivista, eu dava plantão em CTI várias vezes por semana, saía de 24 para 48, rodava hospitais públicos e privados, até que eu tive 2 gravidezes num período muito curto de intervalo. E aí eu não conseguia mais sair com 2 crianças pequenas para dar plantão em CTI. Então eu tive que procurar um outro ramo, dar uma virada na minha vida e fazer do limão uma limonada. Acabei atuando em auditoria, depois obviamente, me especializei na gestão em saúde, na gestão em serviços de saúde, que é diferente da gestão hospitalar, da rede de hospitais, e desde que eu me formei, eu trabalho em serviço público. Apesar da Noemi não gostar disso, do que eu falo, mas eu sou uma apaixonada pelo serviço público. Eu gosto de ser servidora pública. Ela tem todas as críticas em relação a isso, mas eu gosto do serviço público, eu gosto de ser servidora pública, eu gosto de servir ao público. Eu tenho um pouco dessa natureza, E aí comecei a tentar trazer, como eu era uma gestora do setor privado e era uma médica assistencial na área pública, eu tentei trazer um pouco dos cases de sucesso, do que tinha sido bem sucedido na área privada para a área pública, e aí fiz uma carreira dos últimos já 20 e alguns anos na área pública, e no primeiro no Ministério da Saúde, com alguns projetos bem interessantes, e hoje eu sou da Fiocruz, eu sou concursada da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, sou vice-diretora de Gestão e Desenvolvimento Institucional, ou seja, toda a parte da burocracia, da administração dura, e também
tentando fazer uma ponte para qualificação assistencial de informação em saúde, da tecnologia bem aplicada, do recurso público usado de forma responsável, né, e trazendo a mesma qualidade que a gente teria no privado. Tentar usar a palavra acesso da forma mais ampla. Enfim, essa trajetória toda, ela me fez conhecer várias dimensões da ética, né? A ética assistencial, a ética relacionada aos relacionamentos, a todas as questões que envolvem profissionais da saúde e seus pacientes, e em pesquisa, que a gente tem muitas questões sobre ética em pesquisa, e inovação, né, que é uma das palavras do momento. Mas, assim, vamos falar só um pouco, não quero fazer tipo uma aula, mas quais são alguns pontos importantes, né, sobre essas questões que trazem aspectos morais e outros princípios éticos, né, na prática? Então, a relação entre os profissionais e os pacientes, como você mesmo falou, Noemi, né? A questões relacionadas à confidencialidade. Hoje a gente tem a LGPD, que legalmente nos dá uma certa norte, né? LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dados de pacientes, né, todos os dados pessoais, são considerados dados sensíveis. São dados que você tem que ter cuidado, muito cuidado, e você não pode, na área da saúde, publicizar sem expressa autorização do paciente e conhecimento do paciente sobre toda a abrangência dessa divulgação. Então, desde o diagnóstico até o nome, até a orientação sexual. Então, você vai fazer um trabalho com esse grupo de pacientes, ele tem que estar absolutamente consciente e assinar um termo chamado termo de consentimento livre e informado. Esse livre tem uma importância muito grande para deixar muito claro que não houve nenhum tipo de imposição ou direcionamento, porque infelizmente, antigamente havia isso, né? Olha só, assina aqui, senão o senhor morre, né? Era uma coisa assim, bem sutil. Hoje, a gente toma muito cuidado, existem vários comitês, hierarquias, né? Hierarquia local, hierarquia dentro das áreas para desse tipo de tratativa de informação. Então, a confidencialidade hoje assim, ligado à ética. Eu estava me seguindo aqui uma linha. Outra são as pesquisas em si. A pesquisa, todo mundo que participa de pesquisa pode ter até uma necessidade de ser voluntário por uma doença na família, mas essa pessoa tem que saber todos os riscos, todos os limites das pesquisas a que está sendo submetido. Você tem que fazer um desenho muito bem compartilhado com esses participantes, né? Às vezes até com famílias de... desculpa, foi o cachorrinho aqui. É o cachorro do meu filho que está aqui em casa. Já saiu. Por exemplo, quando você tem alguma pesquisa em paciente com demência, né? Tem muitos pacientes com Alzheimer, que vai ser um problema de saúde pública nos próximos 20, 30 anos, porque a gente sabe da curva de envelhecimento, a pirâmide inverteu, e a gente já era sabido que a partir de 2030 o Brasil ele ia fazer um envelhecimento muito importante, impactante, inclusive na economia. Então, muitos estudos estão sendo feitos com drogas em pacientes com vários graus de demência. Dependendo do grau de demência, não só o paciente, ele precisa ser informado dentro, obviamente, da sua consciência, né, da sua lucidez, mas a família e a família tem que ser muito esclarecida e saber quais os limites de participação desse paciente nessas pesquisas. Outra coisa que talvez também é um dilema, eu vou falar, e é muito da minha área da gestão,
é na distribuição de recursos. Tá? A distribuição de recursos, a gente sabe que os recursos, tanto faz público ou privado, são recursos limitados. Como você gasta esse recurso? Então, a gente tem grandes questões, são discussões que não tem certo nem errado, e são muito difíceis de fazer decisões. Então, por exemplo, uma droga milionária, uma droga que custa, a gente tem hoje uma droga, um remédio, que custa 18 milhões, uma ampola, uma unidade. E você vai tratar doenças raras. Tem. Bem, eu, por acaso, assim, eu participei dessa discussão porque o neto de um colega de turma tem uma doença rara e brigou na justiça para ter acesso a essa medicação. Vai tratar uma pessoa, vai tratar 2 pessoas. Quando você trabalha em saúde pública, você pensa em coletividade, você pensa no benefício maior da coletividade. Mas será que é justo? Se você fosse o pai ou a mãe dessa criança, você não gostaria que seu filho tivesse o direito a ser tratado ou talvez obter a cura de uma doença? Como gestor, você fica pensando, parece uma crueldade, mas faz sentido, e faz sentido dentro dos princípios éticos, né, da distribuição de recursos de forma equalitária, né? Aquela coisa da equidade, que é um dos princípios do próprio SUS. Você dar o melhor a quem precisa. Então, tem até uma figurinha que eu não trouxe aqui, mas são de um menino pequeno e um menino maior, em cima de 2 banquinhos do mesmo tamanho. E eles continuam, um maior e outro pequeno. E aí, quando você usa a equidade, você usa um banco maior para o menininho pequeno e um banco menor para o menininho que é maiorzinho, e os 2 ficam na mesma altura. Então, você dar a necessidade de cada um, tratar a equidade. E a equidade a gente tenta usar de uma forma justa na coletividade. Então, e aí? O que você faz? Você libera 18 milhões, você poderia custear doenças negligenciadas, tipo malária, doença de Chagas, que tem um tratamento barato, e você atingiria uma gama maior de pacientes, de indivíduos, né, de cidadãos, do que aquele único paciente. Então, assim, é uma discussão dura, sofrida muitas vezes, porque a gente não tem uma resposta. Se usar todos os conceitos legais, você pode ir para um lado, se você usar os conceitos éticos, você pode ir para o outro lado. Então, achar um meio termo em relação a isso é muito difícil, não é uma coisa fácil. Essa questão da distribuição de recursos é um assunto que eu venho estudando muito porque incomoda, né? Incomoda essa tomada de decisão. Então, e a justiça social, né? A justiça social, que principalmente está ligada ao acesso. Então, você fazer algumas restrições em nome de grupos ou de ideologias, e fazer o travamento ou o impedimento de pessoas aquele tipo de tratamento ou exame, enfim, qualquer tipo de terapia, seja ela tradicional ou mais moderna. Mas isso existe? Oi? Isso existe, de fato? E muito, né? E a gente tem que fazer todos os tipos de barreiras possíveis para impedir essas questões. Veja bem, a gente, há pouco, vou te dar um exemplo bem recente, a PL, né, do aborto. Então, eu não estou defendendo. É uma maluquice recente, mas, por exemplo, eu estava pensando, quando você falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi como é que é o nome daquela religião que não pode fazer transfusão de sangue? Sim. Testemunha de Jeová. Isso Testemunha de Jeová. Isso você tem.
Não, isso você tem que respeitar. Isso é lei. Você tem que respeitar. Não é só ético, é legal. Você tem que respeitar até o limite do risco de vida. Até o limite do risco de vida, porque o paciente, para aquela nosso primeiro conceito, né, de autonomia, você pode fazer as escolhas dentro de tudo que você ouviu de explicação ou de orientação. A pessoa pode escolher o tratamento, inclusive ela pode escolher não se tratar, né, a não ser que corra risco de morte iminente. Aí não tem jeito. Aí você vai pelo princípio da vida, da preservação da vida, da dignidade humana, que é um princípio não só ético, mas humanitário. Mas, às vezes, não tem... Eu já tive vários pacientes, testemunhas de Jeová, falando, não, eu não quero, o sangue é impuro, eu não quero, e você aceita, vai monitorando, toma todo cuidado, e vai fazendo quase como um plano, né? De tratamento, de avaliação de risco. Né? Isso é feito pelos profissionais sérios que se preocupam com a questão do benefício e o respeito às crenças. Mas não é só isso. O caso recente, eu vou deixar bem claro que eu não estou falando de ser contra ou a favor do aborto, não é isso, não é isso. É o aborto acima de 22 semanas. Por que é uma questão de justiça social? Porque a maior parte dessas pacientes, eu posso falar isso com muita tranquilidade, muita... Olha, no Fernandes Figueira. Exatamente. Nós somos referência no aborto legal e eu, inclusive, faço parte da Comissão de Ética Médica. Eu sou uma das pessoas que assina os laudos quando eles são referenciados pelo Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. E o que acontece? Essas mulheres que chegam às 22 semanas, não é porque elas querem, porque elas negligenciaram. A grande maioria dessas mulheres são meninas, são adolescentes, que primeiro têm um ciclo menstrual muito irregular. Então, não sabem que estavam grávidas, não sabem. E quando descobrem muito tarde. E a outra frequência grande também é uma coisa muito cruel. São pacientes que sabem grávidas e aí querem confirmar a gravidez e demoram muito para fazer alguns exames, como uma ultrassonografia, que é uma coisa muito simples, né? Demoram semanas, demoram meses, e quando fazem, já estão com a gestação avançada. E, às vezes, esse processo é atrasado pelos próprios ritos judiciais, através de crenças. Então, é bem cruel a gente ver essa realidade, né? Uma instância jurídica atrasar a liberação de uma gravidez para deixar a pessoa pensar mais sobre uma gravidez, não, um exame de ultrassonografia que veja vitalidade. Às vezes o feto ele é saudável, ok, às vezes é um feto com uma formação e a gente já tem questões, já tem predisposição legal para fazer aborto legal quando você tem uma anencefalia comprovada. Para você comprovar uma anencefalia, você tem que fazer alguns exames. Esses exames, eles demoram. O acesso a esses exames, às vezes, ele é impedido por próprios ritos jurídicos. Então, quando um bom serviço social ele acolhe esse primeiro pedido, ele tenta destravar essas barreiras, mas isso cai na justiça social, e é uma questão ética, né? Porque não é assim à toa que a mulher chega às 22 semanas, agora não quero não, vou desistir. Não, isso é a raridade da raridade, é muito raro. Ultrapassar o prazo das 20 semanas, passar para o intervalo, né, fatídico entre 20 e 22, é muito mais um problema de acesso e justiça social do que outra coisa. E aí a gente cai nos dilemas éticos. Então, assim,
só para dar os exemplos e a vida real, como ela é, né? Que nem sempre é o que aparece na mídia. Não, a gente não está falando de vida, a gente não está falando de direito a nascer ou morrer, nada disso. É muito pelo contrário. Se a gente desse a devida gravidade ao fato e conseguisse dar o acesso, a gente conseguiria fazer muitos casos não chegarem a 20 semanas, obviamente, e aí teria um outro tipo de condução. E certamente, se a gente for voltar atrás, muitas mulheres, muitas jovens e crianças não engravidariam dos seus próprios pais, tios ou vizinhos, que é a maioria dos casos, né? Então, é bem complicado, bem difícil. Assim, tudo isso não é fácil, são discussões que a gente vira à noite dando os exemplos e fazendo as dimensões, o olhar de um lado, o olhar do outro lado, e no meio tem aquele abismo da decisão difícil, né? Você tem que, às vezes, pensar, beneficiar e seguindo um preceito ético, né? Então, assim, mais ou menos, assim, de forma geral, a gente tem esses campos, essas dimensões da ética em saúde. Mas os princípios em si, como eu estava falando agora anteriormente, né, até dei o exemplo, um dos princípios, a gente tem, se for seguir uma didática, a gente tem, se não me engano, 5 princípios, né? O primeiro foi o que eu falei da autonomia, e o que você falou lá no início da nossa conversa, né? A autonomia é fazer com que o indivíduo, com que o paciente, no caso, ou um voluntário à pesquisa, ele tome a decisão sobre a própria saúde ou a própria pesquisa. Você tem que respeitar isso. E aí tem esses limites dos riscos de morte, de doença inevitável. Então, muitas pesquisas elas são interrompidas no meio por questões éticas. Você vê que aquele medicamento XYZ ele está causando uma doença de forma estatisticamente comprovada na maior parte dos casos. Interrompe. Ah, mas eu podia me beneficiar. Não, interrompe. Se você faz parte dos 10% que se beneficiou, não sinto muito. Isso é uma questão ética relacionada à coletividade. E a autonomia, ela antecede esse ponto, você decide sobre o próprio tratamento, sobre o que pode ser feito ou não. Né? A gente tem aí outras questões relacionadas ao fim da vida, porque nós temos hoje na legislação brasileira limitações para decisões de fim de vida. Mas isso eu vou falar só daqui a pouquinho. Um outro princípio também a gente tocou há pouco, da beneficência, né? O quanto você está beneficiando, o quanto você está dando de melhor interesse para o paciente, e não para você médico, não para você speaker do laboratório, né? O que você está fazendo é de fato o melhor para o paciente naquele momento. E também, veja bem, isso é muito importante. Uma das minhas qualificações é um mestrado em avaliação de tecnologia em saúde. O que é a avaliação de tecnologia em saúde? Durante a época da Covid, ficou muito assim, popular a questão das evidências, né? O que tem evidência, o que não tem evidência. E é isso que a avaliação, a ATS, a avaliação de tecnologia em saúde, faz. É você estudar as melhores evidências naquele momento. Porque daqui a 5 anos você pode ter outras coisas. Então, a decisão ela tem que ser temporal. Ela tem que estar relacionada àquele momento, a esse momento atual. A gente viu isso muito na época da Covid. No início, você entubava todos os pacientes. Eu cheguei a treinar. Nossa, eu vou dizer, parece bobagem, mas tem centenas de pessoas em grandes grupos para intubação, que era o que se pensava logo no início, né? Porque tinha falta de profissional de terapia intensiva. Então, me chamaram para fazer uma força-tarefa para fazer prática de intubação em médicos recém-formados.
mas depois a gente viu que não precisava disso, né? Ao longo do estudo da doença, a gente não precisava entubar todos os pacientes, mas você não sabia. Naquele momento, lá no início de 2020, aquilo era a melhor prática, tá? Não é um erro, não é. Retrospectivamente, a gente pode até fazer alguns julgamentos, e isso não cabe, porque tudo é tomado, a decisão é tomada de forma totalmente temporal. O conhecimento, ele vai se agregando, ele se torna atemporal, mas a decisão, ela não é. Então, é naquele momento, naquelas condições, se eu estou num hospital de bom porte ou se eu estou lá no meio dos Yanomamis. Qual é a melhor prática, qual é a melhor decisão para aquele momento? Então, depois, ao longo de 2020, 2021, a gente viu que não precisava entubar, até era pior entubar, que era uma iatrogenia, né? Que trazia mais uma prática médica, trazia mais doenças, não de forma voluntária, de forma intencional, não é isso, porque a beneficência está ligada à melhor prática do que a gente conhece, de conteúdo, né, de conhecimento, e naquele momento. Então, é isso. Por outro lado, tem outro princípio da ética, que é o da não maleficência, que é diferente da beneficência. Né? Da beneficência, você fazer o melhor. A não maleficência é você não induzir risco desnecessário. É você não ficar, né, fazendo algum procedimento por curiosidade, por exemplo. E existe isso, por incrível que pareça, existe. Assim, deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu fazer um cateterismo para ver se realmente tem uma obstrução, não sei aonde. Você está submetendo um paciente a um procedimento invasivo, que tem hoje realmente muito baixo risco, mas às vezes desnecessário, para matar uma curiosidade. Você usando uma boa prática clínica, você teria todas as decisões tomadas sem expor o paciente a risco. Então, isso é uma questão ética também. Eu estou dando exemplos, nem sei se são assim muito técnicos, viu, Noemi? Desculpa. Se for, você me dá um toque, tá? Todo mundo sabe o que é um cateterismo, e quem não sabe saberá que é alguma coisa muito séria e que é pouco distante, longe do que não, tem as suas indicações, Quando bem indicado, é perfeito, faz o diagnóstico necessário, você parte para uma angioplastia, para uma cirurgia, faz o divisor de águas da decisão médica. Mas eu estou dando assim exemplos porque para a gente entender que não é só aquilo que a gente conversou no início, não está ligado só ao se eu estou sendo bem tratado, maltratado, se eu sei de tudo que precisa acontecer comigo, né? São vários outros princípios da ética que são usados. Outro princípio, o quarto, é a justiça. Né? Oi, fala. Duas coisinhas. Uma é agradecer a Isilda, que está aqui, deu boa noite, um caloroso abraço de palmas, Tocantins, o Wagner, que chegou aqui e também está dando boa noite e dizendo que está muito boa a apresentação. Obrigada, Isilda, Wagner, Osmar. E eu vou pedir um instantinho e vou perguntar se o Dedé está aí para pedir ao estúdio para fazer um minutinho de fala, porque a gente deveria ter pedido já um tempo atrás, mas eu vou pedir agora. Dedé, posso chamar você, Dedé? O estúdio? Posso pedir a palavra para o estúdio? Nossa FM! Estamos apresentando Ética do Amanhã. Todas as quintas, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM Rádio TV Web. E você pode assistir também depois pelo YouTube, nas duas plataformas, Nossa FM Web e Nossa FM SP. Pelo Twitch, estamos em toda a Europa, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Irlanda e também lá na Espanha. No Ocidente, no Oriente, estamos no Japão, em Osaka. Continente africano, Senegal, Congo, Benguele. E aqui em todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, acrescentando Amazonas, Acre, Rondônia, Porto Velho, Tocantins, Goiás e Goiânia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito obrigado a vocês, ouvintes.
fazer a sua inscrição. Nossa FM Web e Nossa FM SP. Dê um like de positivo e acione o sininho. Muito obrigado, Osmar Casagrande, Wagner Azevedo, Isilda Cribelli e também ao... Quem mais? Tem mais um aqui. Ao Josevaldo de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso. Muito obrigado a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos e colaboradores da Nossa FM, porque aqui tem ética. Então, e prima, olha só, o Osmar Casagrande está aproveitando para fazer uma pergunta para a gente. Como observar ética médica nas atitudes dos médicos que, durante a pandemia, recitavam cloroquina contra todas as indicativas científicas? Ótimo, muito bom, muito bom. E isso cria um novo dilema, né? Isso não é uma postura ética, isso foi condenado por todas as instâncias que estudam e se dedicam à ética médica. A cloroquina ela foi um uso absolutamente sem, o que eu falei há pouco, sem a evidência comprovada, muito pelo contrário, ela tinha até provas conclusivas e robustas depois de um certo tempo no uso da Covid, que se até piorava o quadro da infecção viral, daquele turbilhão de citocinas, né, de agentes infecciosos durante a primeira fase da Covid. A mesma coisa a ivermectina, que também é um remédio para parasitas, né? Você usa para pediculose, que é piolho, é muito clássico, e existia um ensaio clínico, veja bem, ensaio clínico ainda bancada e fase 1 em animais, fase 2, fase 3 em humanos, primeiro numa pequena população, depois numa população maior. Nada em humanos que comprovasse que tinha alguma eficácia em infecções virais. E usaram aquele ensaio clínico, extrapolaram, que é uma palavra até que os estatísticos usam muito com propriedade, usaram aquela amostra para extrapolar para um universo maior, para um N maior, tomando como pressuposto que seria analogamente eficaz, e não era. Não foi, muito pelo contrário, a gente teve várias intoxicações hepáticas, dano hepático por uso totalmente assim, irregular e arbitrário de ivermectina, foi bem ruim. Aí, Osmar, nós médicos tivemos um grande problema nessa época, grande problema. Foi o nosso conselho. O Conselho Federal de Medicina, ele, nessa época, ele era um conselho composto por pessoas que colocavam a ideologia acima da ética e da boa prática. Né? Tinha um viés ideológico, político, muito assim, muito pesado. Eu quero ter cuidado com as palavras para não fazer muitas críticas, trazer mais para essa questão mesmo da boa prática e do uso. E colocaram à disposição dos médicos, dos conselhos regionais, porque o Conselho Federal é do Brasil todo, conselhos regionais são das regiões e estados. Algumas diretrizes que não tinham absolutamente nenhuma evidência científica. Isso foi um caos, porque lá no início se seguiu muita coisa que, além de não ser o que eu estava falando sobre intubar ou não o paciente, que era uma boa prática na época, isso sim, era uma boa prática. Não tinha, depois você viu, a posteriori, que não era o melhor, mas aquilo era o indicado naquele momento, porque as pessoas estavam morrendo, né, de uma infecção pulmonar, de um dano pulmonar que era catastrófico. Mas as diretrizes, elas traziam acoplados vários medicamentos e várias outras práticas que não tinham nenhum subsídio, né, mesmo que temporal, mesmo que por recorte, de eficácia. Então, foi um problema muito sério. Eu participei de muitas consultas públicas nessa época, foi
muito desgastante. A discussão ela era enviesada, ela traziam participantes que não eram da área da saúde, e foi muito, muito ruim. Acho que a gente viu um pouco, acho que todo mundo viu um pouco isso na época da CPI da Covid, né? Como é que a coisa desandava para um caminho que não tinha nada a ver com os estudos científicos, com os resultados. Mas hoje a gente já tem uma outra composição, ainda tem uma composição conservadora, ainda tem um resquício importante, né, e que a gente vê, inclusive, nesses posicionamentos aos assuntos que são assuntos que a gente como eu falei, do aborto, e os atendimentos aos transexuais, aos direitos aos trans, que você ainda não sabe muito bem como é que lida com isso. Então, você coloca a pulseira de homem, de mulher, com identificação, nome social, nome real, né? São coisas que parecem pequenas, mas para quem vive aquele drama, quem vive essa vida que já é cheia de estigmas, é uma coisa muito difícil. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele pecou muito, e isso não estou fazendo uma crítica minha, é uma crítica de quem estuda, de quem pratica, quem tem o estudo e o conhecimento dentro das próprias comissões de ética. Eu acabei entrando para a comissão de ética por conta disso, e permaneço até hoje na comissão de ética da minha instituição, e também da Fiocruz, de uma Câmara Técnica, para a gente manter esse diálogo e essa discussão mesmo, não o diálogo, mas essa discussão num nível um pouquinho mais alto e mais imparcial. Fala, Noemi, diga. Não, eu estou ouvindo você falar e estou pensando, infelizmente, foi isso que aconteceu mesmo, e continua acontecendo, né? O preconceito, ideologia, alterando o curso da boa prática, o curso da salvação de vidas, né? O curso do caminho da evolução humana. Eu conversei isso há um tempo atrás com uma das pessoas que estava conversando comigo aqui. Nós pensamos, acreditamos que íamos chegar em 2021 e o mundo ia estar... Todo mundo acreditou isso, né? Que ia chegar em 2021 e íamos ser mais evoluídos, íamos ser mais educados, íamos ser mais... enfim, que as coisas iam ser melhores. Mais solidários, mais humanos. Mais educados, mais humanos. Em 2021, o mundo ia ser melhor. Todo mundo acreditou nisso, né? Que a humanidade ia caminhar para uma evolução, para o bem, para menos armas, menos guerras, né? A gente acreditou nisso. E, de repente, não é isso que está acontecendo. Está sendo uma surpresa para todo mundo. Mas como assim? Como não? Como não estamos melhores? Como não estamos agindo de uma forma melhor? Como a gente está evoluindo? Isso está muito estranho. Mas eu sou resistente, eu sou da turma que quer acreditar que a gente ainda pode salvar vidas no sentido de educar, de instruir. Eu acredito muito no futuro através da educação de uma forma ampla, né? Educação não só do bom conhecimento, do bom uso do conhecimento que você tem, de todas as áreas que se estuda, mas também das questões do respeito ao outro, tudo ligado a uma forma justa de distribuição de recursos e acesso ao que é bom, e também pelo exemplo, né? Eu acho que o exemplo ele tem que ser, obviamente, um dos maiores norteadores dessa história. Agora mesmo, ainda estou impressionada, porque eu falei com você, eu acho que é muito tempo, mas, gente, olha só, corre muito rápido o tempo, acho que eu estou falando demais. Acho que eu estou falando... Mas eu ia só tocar aqui numa questão atual, que também tem a ver com a saúde, que é a inteligência artificial, né? E as novas tecnologias. Então, acho que a palavra é a mesma que para todos esses outros temas que a gente tratou dentro da ética
na área da saúde ou em saúde, de forma geral, é a responsabilidade do uso. Você me conhece bem, eu sou, né, a gente fala isso, eu sou uma aquariana em todos os sentidos, eu gosto do que é novo, estou olhando para cima, estou mirando as estrelas mesmo, e eu acho que a gente tem que usar o benefício do bem das tecnologias. Tem coisas interessantíssimas que vêm com a inteligência artificial, tem coisas seguras, mas tem muita coisa que não vai ser bem usada. Então, assim, e muita mudança na área de trabalho. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que eu tenho como certeza e pode chocar algumas pessoas, mas uma das especialidades que vai sumir daqui a pouco na medicina é o radiologista. A gente não vai ter mais radiologista. Não tem mais por que ter radiologista. Hoje já tem trabalhos que mostram que a inteligência artificial ela acerta num diagnóstico, num exame, 99% das vezes, mais do que o homem. Então, assim, se você tiver um banco de dados muito bem feito, e aí é que tem a questão da responsabilidade, um banco de dados com uma série grande, né, gigantesca, que são esses super teras, né, de informações, de boas informações, de informações com crítica, com uma boa fonte, né, não pode ser fake news. Se você usar esse banco de dados, você acerta 99% das vezes. Então, daqui a pouco, quando isso for refinado, algumas especialidades médicas elas vão ser desnecessárias. Você vai ter que mudar o saber desse profissional. Esse profissional ele não precisa mais saber tanto do diagnóstico, mas ele vai ter que saber mais como é que faz usar um equipamento para fazer uma biópsia guiada por tomografia, por ultrassom, que já existe isso. Então, esse profissional vai se diferenciar no seu conhecimento e na sua prática. Então, a gente vai ter essas transformações e já estão batendo na porta. Não é futuro longe, não, é futuro agora, né, próximo. Né? Então, assim, isso choca algumas pessoas, mas a gente tem que estar preparado para que isso aconteça de uma forma produtiva e responsável. A gente tem que usar o que é de bom da tecnologia e da inovação. A genética também é a mesma coisa. A gente tem vários dilemas em relação ao uso da genética, mas tem ganhos enormes, imensos em relação à genética. É inevitável. É inevitável. E aí você vai sair, daqui a pouco, daqui a uns 10, 15 anos, o médico vai sair daquele DEF, que era o Dicionário de Especialidades Farmacológicas. Era um livro assim, um tijolo, que estava, inclusive, nas farmácias, que você folheava para achar o remédio. Você vai ver qual é o remédio que age em determinado gene ou cromossoma. Vai mudar a prática. Na verdade, você não vai emburrecer ou se tornar uma pessoa diferente. Você muda o saber, você muda a praxis, né, do conhecimento. Que nem antigamente a gente decorava a tabuada, porque era o que tinha que se saber. Agora a gente não precisa mais decorar a tabuada, porque a gente tem uma outra prática. Sim, mas veja bem, mas a lógica das operações, ela tem que estar dentro de você. Você não precisa saber a tabuada, mas você tem que saber a lógica da soma, da subtração, da multiplicação. Então, é exatamente isso. O cerne ele pode ser o mesmo, mas o uso, né, o conhecimento de um diagnóstico ele vai ser o mesmo. Eu vou ter que saber como se diagnostica, mas eu não vou usar isso no meu dia a dia, mas eu vou usar para outras coisas, para diferenciar uma medicação que vai agir num determinado tipo de partícula ou não. Então, as coisas vão mudar, e eu torço e me esforço e trabalho muito para que seja de uma forma séria, de uma forma, né, mais uma vez, responsável. Eu estou, assim, me esforçando muito para isso. Eu sei. E certamente vai... certamente não, porque a gente achava que o mundo ia ficar melhor, e as pessoas iam melhorar, e o comportamento humano ia ser diferente, e tudo ia ser bom. E acabou que não é assim que está acontecendo. Mas, de uma forma ou de outra, é aquele negócio. O bom acaba... o bom tem que vencer. Porque se o bom não vencer,
A gente morre, né? Então, não faz sentido, claro. Não, a gente é aquela coisa, a gente está aqui para evoluir. Eu acredito muito naqueles princípios de Cícero, estou aqui para ser fator de soma. Então, tem que ser um pouco isso. A soma pode ser a soma de 1, pode ser a soma de 100, mas você somou de alguma maneira. Então, a diferença tem que estar na gente mesmo. E esse tipo de discussão, né, de oportunidade que você cria, sem descambar para um lado ou para o outro, tentar trazer de uma forma lúcida, de uma forma mais orgânica nessa conversa, eu acho muito legal, porque a gente precisa desse tipo de espaço para desviar desses vieses de um lado para o outro, que puxa pela ideologia, puxa pela política. Isso já deu, gente, não dá mais para ser assim. A gente tem que pensar maior, tem que pensar fora mesmo, né? E tem que pensar nas pessoas. A gente está aqui porque se o mundo não sobreviver, se as pessoas não se tornarem saudáveis, produtivas e felizes, não faz sentido. Né? Depois, eu também sou daquelas pessoas que acredita que... acredita em todas essas coisas que você sabe, né? E senão não estaria aqui fazendo isso, mas acredito que o bem sempre vence, porque é assim que é, né? As coisas têm que ser dessa forma. A Isilda está falando que quando o tempo é bom, quando o assunto é bom, a gente nem vê o tempo passar. Obrigada, Isilda. Ela está agradecendo, eu agradeço também. E é verdade, passa rapidinho. A gente fica falando todas essas coisas que são importantes, que são atraentes, e o tempo passa muito rápido. E fica faltando, e a gente fica com gosto de quero mais, e fica faltando coisa, fica faltando falar coisas, né? E fica hoje quero mais, porque é isso mesmo. Tem muito mais coisa para falar, né? O espaço da ética na medicina é um negócio enorme, é grande a beça, como é a ética em tudo. Se a gente for olhar, está em toda parte, está o tempo todo, está no comportamento humano desde sempre, né? E em cada coisa que a gente faz, em cada passo que a gente dá, desde a hora que começa o dia até a hora que termina o dia, desde a hora que sai até a hora que volta, a escolha que a gente faz, do tipo de pensamento, do tipo de atitude que se tem, né? A forma de viver, a forma de pensar, a forma de lidar com as coisas, é tudo mais fácil se você tem ética e mais difícil se você resolve ir contra a ética. Então, querida Estela, muito obrigada por ter vindo. Às pessoas que estão aqui assistindo, muito obrigada pela presença. Aqueles que forem assistir mais tarde, que eu sei que serão muitos, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, assistirem essa aula esse brilho todo, essa aula de inteligência, né, de ética médica, ética na saúde. Muito obrigada, primo. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu tempo precioso mesmo de estar aqui falando com a gente, conversando com a gente, dando essa aula aqui para a gente, nesse momento em que você está com 3 trabalhos, né, tomando conta de 2 famílias diferentes, 3 famílias, na verdade, tomando conta de 3 trabalhos, 3 famílias, e ainda por cima um cachorro. Isso. Isso foi bom. Gente, eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom. Eu achei que a gente não fosse ocupar o tempo. Quando eu vi quase 9 horas, eu me surpreendi. E estou disponível. Sempre que quiser e a gente tiver um assunto, a gente pode até bolar outros temas, fazer alguns recortes, né, que eu acho que seria interessante. Sim. Tá? Vou fazer isso sim, pode deixar. Porque, cara, eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade, não. Tem que aproveitar você, tirar assim. Obrigada. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Obrigada por tudo. De volta para o estúdio. Obrigada você. Nossa FM! Terminamos assim mais esta edição do programa Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast chama-se agora Eticast.
Hoje a convidada especial, doutora Estela Carletti, cardiologista, geriatra, vice-diretora de gestão e desenvolvimento do Instituto... Cadê o nome do Instituto? Da Fiocruz. Muito obrigado à influencer Noemi Coelho, que nos trouxe mais este conteúdo para você no Etcast. Tchau, gente. Até quinta que vem com mais uma edição do Etcast, o verdadeiro podcast. Ah, mas não assistiu agora? Pode clicar no YouTube e assistir depois, porque está lá gravado. Faça a inscrição, dê um like de positivo e acione o sininho. Grati Décio, grati Noemi, grati Estela Carletti. Estela, o que foi que o Brasil aconteceu? É isso aí.